Boa noite a todos. Eu sou o acadêmico Gustavo Henrique de Paula, juntamente com o Jean Antunes, e nós estamos aqui para apresentar um trabalho para a professora Mariana e para todos os acadêmicos sobre patins inline, que seria uma das modalidades terrestres de esportes. Os primeiros patins a serem construídos foram feitos de ossos de cavalo no sul da Finlândia. O seu autor é desconhecido, e como meio para empurrar ou impulsionar os patins eram utilizados uns pedaços de madeira ou qualquer coisa que pudesse ajudá-los a se locomover. Bem, patins inline foram criados em 1760 por Joseph Merlin, só que naquela época os patins eram constituídos apenas por uma roda de metal em linha. Apenas em 1819 que os patins começaram a ser patenteados e começaram a ter uma evolução, a ter um acréscimo de rodinhas, tornando mais fácil a sua locomoção, e com o passar do tempo foram até adicionadas de 2 a 6 rodas. No Brasil, só teve seu surgimento em 1993 e seus pioneiros foram Fabiola da Silva e Fabiano Kenji, que eram competidores que estavam em alta na sua época. Mas apenas em 1999 que o patins se tornou uma modalidade olímpica. Bom, o principal país que tornou a patins inline popular foram os Estados Unidos, que lá teve uma grande repercussão. Bom, algumas das suas modalidades são velocidade, que seria o patinador concluir o percurso em maior tempo possível; freestyle, que seria concluir o percurso no maior tempo possível, só que com a utilização de manobras entre cones, e as melhores manobras valem mais pontos; street, que seria as corridas na rua, utilizando as manobras também nos utensílios que tem na rua, como telhados, corrimões, escadas e etc. Vert seria o mesmo princípio do freestyle, vencer utilizando manobras, só que o seu local é numa pista em U, que são utilizados como rampa para tornar as manobras possíveis. E parque seriam os pates específicos com obstáculos que o atleta deve concluir na maior velocidade, utilizando as manobras também. Bom, teve o surgimento de suas competições em 1996 na Austrália. Logo após isso, elas se multiplicaram pelo mundo e só têm a crescer. Algumas delas são X Game, Circuito Europeu Inline Vertical, Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade, World Games, entre outros. Bem, para a iniciação da patinação, pode ser indicado um patinador que já seja experiente ou alguém da área que seja experiente em ensinar, pois pode ter algumas dificuldades, algumas pessoas que têm um problema de coordenação e equilíbrio. Então, inicialmente pode-se praticar em dupla para ter um fácil aprendizado e uma parte lúdica melhor, e que proporcione a continuidade do aluno mesmo ele não conseguindo de primeira vez, que dificilmente acontece. Bom, alguns dos seus treinamentos são, por exemplo, segurar em algo, patinar no local, seguir uma linha, tentar movimentar-se parado para não ter perigo de cair e se machucar e tornar a sua prática não prazerosa. Bom, após isso, o aluno começa a pegar prática, começa a fazer os movimentos naturais da patinação e pode-se acrescentar obstáculos ou algumas coisas para torná-la a prática mais lúdica e mais divertida e mais prazerosa, como obstáculos, tornar manobras possíveis que a pessoa consegue, mas pelo medo do início não tenta, mas isso aos poucos vai se tornando tudo possível. E aí pessoal, bom, para dar continuidade, eu vou começar falando aqui de um dos principais nomes do esporte patins inline, que é o Chris Edwards,
que ele conta que na época dele os jovens praticavam bike e skate. Então ele começou a andar de patins para tentar ser um pouco diferente no ano de 1989. Então ele pulava rampa, plataforma, escada, executava manobras que o pessoal chamava de insanas. Então Chris Edwards foi um dos primeiros nomes, além de ser hoje em dia um dos mais reconhecidos no patins. Por quê? Porque a empresa Rollerblade viu o potencial daquele atleta no começo da carreira dele e contratou ele como o patinador street mais agressivo que já tinham visto naquela época. Então ele ficou conhecido mundialmente. Em 1990, ele ajudou a Rollerblade a criar outros modelos de patins e os praticantes da modalidade gostaram muito e se identificaram com aquele patins, com o estilo do Chris Edwards. Então foi nisso que o Chris Edwards engrenou e chegou onde ele está hoje, que é o maior nome do patins mundial. Bom, falando agora sobre os métodos táticos, o principal é o desenvolvimento de um programa de formação de equilíbrio. O que seria o programa de treinamento de formação de equilíbrio? Bom, o equilíbrio seria entre o condicionamento cardiovascular, a força, a resistência muscular e a flexibilidade. Por quê? Porque em esporte assim, o atleta precisa ter um condicionamento diferenciado. No caso do patins, ele precisa ter as costas, as pernas desenvolvidas, precisa ter uma certa flexibilidade para poder fazer os movimentos, precisa ter força física para manter a velocidade durante todo o percurso, inclusive a maratona inline, que é um dos maiores eventos de 42 quilômetros, assim como a maratona normal de corrida. Então, não deve menosprezar o trabalho de costas e de pernas, e eles precisam ter esse trabalho cardiovascular, um trabalho de força, um trabalho de equilíbrio, de flexibilidade, porque é isso que vai fazer com que eles tenham um melhor conforto, tenham uma melhor velocidade, maior força e deixar eles totalmente livres de lesões. Bom, o motivo de trabalhar um treinamento de flexibilidade é que o atleta pode fazer um movimento mais amplo e maior, mais livre, porque a flexibilidade, a definição dela é amplitude de movimento ou liberdade de movimento de uma articulação sobre uma musculatura ou um grupo muscular. Então, os atletas precisam ter um grupo muscular flexível e elástico, então tem que ser bem trabalhado, porque quando começa o envelhecimento ele vai começar a ficar um pouquinho mais rígido, um pouquinho menos amplo, um pouquinho menos flexível. Então por isso que normalmente as crianças têm mais flexibilidade que os adultos. Enfim, o atleta precisa ter esse trabalho de flexibilidade para que ele possa continuar fazendo seu movimento amplo e flexível e livre, totalmente certo e correto. O treinamento de força ele é trabalhado com uma variedade de exercícios de resistência muscular, como peso livre, peso corporal até o limite do corpo. Então é preciso construir a resistência muscular, a força física, porque a patinação ela necessita muito de músculos dos membros inferiores, como pernas, quadril, glúteo. E tendo esses músculos mais desenvolvidos, pode ser que eles consigam ficar uma maior quantidade de tempo sem que tenham aquele cansaço físico. Então, com um treinamento de força e um treinamento de resistência, eles vão ter uma permanência muito maior nesse fator físico aí. Bom, tem várias outras áreas que eles precisam trabalhar, como a postura, o equilíbrio, a força do núcleo do corpo. Então, esse trabalho de força não é só membros inferiores, como eu tinha falado. Tem que ter o membro inferior forte, mas também tem que ter postura, tem que ter equilíbrio, tem que ter uma lombar trabalhada, porque eles vão precisar muito no momento do conforto para patinar. Tem que trabalhar as articulações, assim como eu falei no vídeo anterior, treinamento de flexibilidade para que ele tenha um movimento amplo e flexível. Assim como qualquer treinamento vai ajudar a prevenir lesões. Pessoal,
trabalho vai ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, até a próxima.